O sistema religioso do Anticristo já começou. O conceito de um sistema religioso do Anticristo tem sido discutido por estudiosos e teólogos ao longo dos séculos, baseando-se em interpretações bíblicas e observações dos acontecimentos mundiais. Segundo algumas linhas de pensamento cristão, esse sistema começaria a ser implantado gradualmente antes do surgimento definitivo do Anticristo, descrito como um líder global que traria uma falsa paz e unificaria o mundo em torno de uma ideologia contrária às verdades de características do sistema religioso do Anticristo. Sincretismo religioso. Uma das principais características desse sistema seria a fusão de diferentes crenças religiosas em uma única religião global. Essa religião buscaria eliminar as diferenças doutrinárias entre as fés tradicionais, promovendo uma mensagem de unidade aparente, mas que rejeita os princípios fundamentais do cristianismo. 2. Adoração de um líder mundial. O sistema apontaria para a exaltação de um líder como figura central. Esse líder, descrito na Escritura como o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3, seria adorado como um Deus, substituindo o culto ao verdadeiro Deus por um culto à humanidade ou à figura do Anticristo. 3. Controle ideológico e espiritual. O sistema utilizaria meios tecnológicos, econômicos e políticos para impor um controle sobre a liberdade de crença e expressão. O livro de Apocalipse, 13:16-17, menciona que será necessário aceitar a marca da besta para comprar ou vender, indicando um controle total sobre as atividades humanas. 4. Rejeição da verdade bíblica. Haverá um aumento da apostasia, ou seja, o abandono da fé autêntica. As Escrituras advertem sobre falsos profetas e doutrinas que distorcem a verdade e enganam as multidões. Mateus 24:24. Evidências atuais. Muitos creem que elementos desse sistema já estão em operação. Exemplos incluem: globalismo, a busca por um governo mundial unificado, acompanhado de discursos que promovem a eliminação das fronteiras culturais e religiosas. Religião da tolerância extrema. A ideia de que todas as crenças são iguais e que verdades absolutas devem ser rejeitadas. Isso resulta em uma resistência à proclamação do Evangelho como única verdade. Tecnologia de controle. O avanço de tecnologias que permitem o monitoramento e controle em massa, como sistemas de identificação digital e moedas digitais controladas por governos ou entidades globais. Aumento da perseguição cristã. A crescente intolerância ao cristianismo bíblico em várias partes do mundo, com tentativas de censurar ou silenciar aqueles que se mantêm fiéis às Escrituras. Como os cristãos devem responder? A palavra de Deus nos chama a estar vigilantes, preparados e fundamentados na verdade. Jesus advertiu seus seguidores a não se deixarem enganar, Mateus 24:4, e a perseverarem na fé, mesmo diante das tribulações. Aqui estão algumas atitudes importantes. 1. Estudo das Escrituras. Conhecer profundamente a palavra de Deus para discernir a verdade das mentiras. 2. Vida de oração. Buscar direção e força no relacionamento com Deus. 3. Comunhão com outros cristãos. Permanecer unido com a Igreja para encorajamento e suporte. 4. Proclamação do Evangelho. Continuar compartilhando as boas novas de Cristo como resposta às trevas espirituais do mundo. A perspectiva escatológica. Na escatologia cristã, o Anticristo e seu sistema são eventos previstos como parte do desenrolar do fim dos tempos. Contudo, as Escrituras garantem que esses eventos estão sob o controle soberano de Deus. O livro de Apocalipse descreve o triunfo final de Cristo, que destruirá o Anticristo e estabelecerá um reino de paz e justiça eterna. Apocalipse 19:20-21. Por isso, os cristãos são chamados a viver com esperança, confiando na promessa de que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado. 1 Tessalonicenses 4:16. A certeza da vitória final deve encorajar os fiéis a perseverarem em santidade e a proclamarem a verdade, mesmo em meio à opressão. Conclusão. Embora muitos sinais apontem para a emergência do sistema religioso do Anticristo, é importante que os cristãos mantenham seus olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da fé, Hebreus 12:2. A palavra de Deus nos equipa para discernir os tempos e nos fortalece para resistir ao mal, confiando que em todas estas coisas somos mais que
A Bíblia oferece várias descrições e características sobre o Anticristo, tanto em profecias do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Veja o que ela ensina sobre essa figura central no fim dos tempos. Passagens bíblicas sobre o Anticristo. Daniel 7:25. O profeta Daniel descreve uma figura que proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso sugere um líder que desafiará diretamente a autoridade de Deus e trará opressão ao povo de Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Paulo alerta que o homem do pecado ou o filho da perdição se exaltará contra tudo o que é divino e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa passagem destaca o orgulho e a blasfêmia do Anticristo. 1 João 2:18. João fala de muitos anticristos que já estavam no mundo, mas também menciona o Anticristo, indicando uma figura específica que surgirá. Ele o associa a uma rejeição de Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo. 1 João 2:22. Apocalipse 13:1-18. Este capítulo apresenta a besta que emerge do mar, uma figura de autoridade mundial que será adorada por muitos e exercerá controle econômico e religioso. A marca da besta, 666, é mencionada como parte desse domínio. Mateus 24:24. Jesus adverte que falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Características do Anticristo. Desafiar a Deus. O Anticristo se apresentará como rival de Deus, exaltando-se como divino. Poder político e religioso. Ele terá controle sobre nações e exercerá influência espiritual, unificando religiões em torno de sua autoridade. Milagres enganosos. Realizará sinais sobrenaturais para enganar as massas. Perseguição aos fiéis. O Anticristo perseguirá aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. O triunfo final de Cristo. Apesar do poder temporário do Anticristo, a Bíblia garante que ele será derrotado por Jesus Cristo. Em Apocalipse 19:20, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, simbolizando o juízo final de Deus. Essas passagens mostram que o Anticristo será um agente do mal, mas seu domínio será temporário, e Cristo triunfará sobre ele. A mensagem central é um chamado à vigilância, à fé e à perseverança em tempos de engano e tribulação. Se desejar, posso detalhar mais ou incluir reflexões adicionais no texto. Vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37.